verbete do DAC, em enunciado, página 1, quarto item, luz. O esforço para dar alguma luz aos amauróticos e inebriados pela matéria e as aparências transitórias, poderia, por favor, exemplificar como deve ser feita a abordagem aos amauróticos e inebriados, sem realizar o estupro evolutivo? Olha, tudo é um problema de diplomacia, de parlamentar, de coloquialismo, de interlocução, de saber fazer uma abordagem tranquila. Agora, às vezes, é necessário fazer o que nós estamos fazendo em terapia. Se a intenção é boa e se tudo que nós estamos fazendo é para melhorar a pessoa, não tem problema nenhum. Então, o caminho é positivo. Agora, estupro evolutivo, a gente tem que ver até que ponto que é. Até que ponto que você aprofunda uma explicitação de fatos e parafatos. O que dá mais problema, às vezes, são os parafatos. Então, por exemplo, eu, às vezes, posso saber, ou eu tenho dentro de mim uma convicção sobre uma determinada vida, ou seja, a personalidade da pessoa anterior, que virou personalidade consecutiva para mim. Eu sei, mas eu vejo que ela não está preparada para saber a realidade dela. Se ela já renasceu ignorando, tem sua razão de ser. Para chegar naquele ponto que ela precisa de ser esclarecida, é preciso ela ter caminhado alguma coisa depois que nasceu. Ela não pode estar do jeito que foi no período que ela ressomou. Então, o estupro evolutivo, a gente tem que começar a pensar por aí. Agora, na dúvida, você não fala nada, muda de assunto. Toma sorvete, olha o céu. Apreciar, por exemplo, o céu não paga nada, é um show de ar que tem por aí. Ainda mais aqui, por exemplo, nós estamos aqui, tudo no verde. Você não paga nada em ver o show da natureza todo dia. É só chegar lá. Por exemplo, agora, nós estamos com a cortina sonora da natureza. Chama-se chuva mansa. Olha lá. É a chuva que cria, é a chuva criadora. Ela cria, é a fruta, os pássaros ficam aí. Vocês já viram o tanto de passarinho que tem aqui no Ceará, que semana está de morte. Então, nessa hora, já não tem mais cortina sonora, tem balbúrdia lá fora. Mas aquele barulho que você custa concentrar, tanto barulho de passarinho. Isso tudo é ótimo, é a natureza, faz parte do serviço. De modo que nós temos que verificar o nível da percussiência, até que ponto que vai para você explicitar uma informação. Fazendo um paralelo entre a editoração, a edição conscienciográfica e a comum, quais os aspectos que você destacaria que mais diferenciariam a edição conscienciográfica? Bom, principalmente é o conteúdo, né? O conteúdo conscienciológico, né? É a condição de você trabalhar as verpons da conscienciologia. A gente sabe que onde você coloca as neoverpons da conscienciologia, você vai mexer, você vai impactar, você vai causar um movimento muito maior, né? Você vai, inclusive, às vezes, criar uma oposição dentro da própria SOCIM, que não está... Quando você traz uma coisa totalmente diferente, totalmente nova, você cria um holopensene que não quer que isso aconteça. Então, o trabalho da conscienciologia é um trabalho novo, é um trabalho de ponta, é um trabalho que está renovando, trazendo um conhecimento novo. Então, na hora que você fala de edição conscienciográfica, você tem que estar bem consciente que você está trabalhando com ideias de ponta, com ideias avançadas, com uma revolução de paradigmas, né? Então, não dá para você ser ingênuo, não dá para pensar em fazer um trabalho mais ou menos, não dá para fazer muita concessão em termos de qualidade. Você tem que ser rigoroso, você tem que ser, para você trazer uma coisa que se propõe a ser acima da média da SOCIM, ela tem que ser acima da média em tudo, em todos os aspectos. Tem que ser mais revisada, tem que ser mais detalhada, tem que ser mais organizada, tem que fazer jus ao conteúdo conscienciológico que ela tem. Por isso que a qualidade é muito importante quando se fala de edição conscienciográfica. Acho que esse é o ponto principal, né? E aí você vai ver todos os outros aspectos, né?
A edição comum, na maioria das vezes, ela não precisa essa preocupação com esses aspectos tão sérios, multidimensionais, cosmoéticos, como a gente faz. Né? Eles vão, principalmente porque o processo do mercado editorial, ele vai muito pelas leis de mercado. Né? Eles vão muito pelo comércio de livro, pelo que vende e pelo que não vende. Né? Dentro da edição conscienciográfica, você não pode pensar nisso. Pensar nisso já era. Por exemplo, uma das coisas que a gente fala aqui é a edição de livros low seller de conteúdo prioritário. Né? Na edição, no mercado editorial comum, a maioria das pessoas querem livros best seller. Eles até põem algum conteúdo, tem muita coisa boa, mas pesa muito na balança o comércio. E aí a gente tem que já pensar nisso tudo. E qual a maior crítica que você ouve por aí com relação à edição conscienciográfica? Crítica, você fala externamente de outros? Olha, crítica tudo tem, né? Claro que a gente sempre tem, as pessoas vão falar, por exemplo, coisas de linguagem e tudo, mas do ponto de vista editorial, a gente não recebe muita crítica, não. Até porque as nossas edições, elas são muito acima da média. Pelo contrário, as pessoas chegam e falam assim, olha, as edições de vocês é totalmente fora do padrão. Obrigado. Então, isso aí a gente recebe. Já teve livro nosso, por exemplo, que foi indicado. Por exemplo, a gráfica pegou a capa do livro e, entre os livros que ela publicava, ela escolheu um dos livros nossos para se candidatar ao Prêmio Jabuti com a capa. Porque ela falou, de tudo que a gente tinha aqui, a melhor capa era de vocês. Então, a gente escreveu o livro de vocês para concorrer ao prêmio. Então, eles fazem isso, porque eles veem a qualidade dos livros. Então, o trabalho dentro dos editoriais da Conscienciologia são muito bem cuidados. Né? E isso faz com que a gente se coloque dentro do padrão das melhores publicações dentro da SOCIM. Né? A gente não perde nada para as melhores edições. Hernani, eu queria fazer uma pergunta. Você colocou que a edição conscienciográfica, ou as publicações que são feitas pelas equipes editoriais da Conscienciologia, não perdem nada para qualquer publicação de alto nível que existe na SOCIM. Queria que você falasse um pouco sobre o papel dos índices também nesse trabalho, já que não é uma prática editorial, na maioria, né, das obras publicadas, o uso dos índices. Então, a importância dos índices nesse... Não só os índices, mas todos aqueles paratextos editoriais, que são os complementos da obra. Né? No heterocrítica de obra útil, geralmente existe uma condição lá que, na resenha, a gente coloca os recursos emergenciais, que é o que faltou desses índices, desses complementos que enriquecem a obra. Então, uma boa editora, ela tem isso também bem estabelecido, bem estruturado, e tem equipes técnicas especializadas em fazer cada um desses elementos. Né? Então, tudo isso, ele precisa ser bem aperfeiçoado. Por exemplo, o índice remissivo, o índice onomástico, o índice geográfico. Muita gente acha que sabe fazer, mas não sabe. Muita gente acha que fazer índice, por exemplo, índice remissivo, as pessoas acham que é índice de palavras. Não é índice de palavras, não é só pegar tudo que é palavra e colocar lá e ver quantas vezes aquela palavra repetiu no texto. Não, é um índice de assuntos. São todas as vezes que um determinado assunto relevante apareceu e aí é digno de aparecer como entrada do índice. Porque para quem está pesquisando, é muito chato quando você vai no índice remissivo, aí você encontra lá, tal assunto. Aí você vai lá procurar na página, aquele assunto não tem nada lá. Só tinha a palavra, mas não quer dizer nada, não te ajudou em nada. Então, o ideal é que o índice seja bem consistente, bem feito, bem pensado. Não dá para automatizar demais, a pessoa tem que sentar ali, queimar a mufa mesmo, pensar e trabalhar. E a gente procura fazer isso bastante junto com os autores, porque o autor conhece bem a obra. Se há um entrosamento e há uma técnica para o autor e o editor trabalharem juntos na elaboração do índice, ele vai ficar melhor. Né? E aí tem todo o processo, né? Você separar, fazer o geográfico remissivo e o onomástico dependendo da obra, se a obra exige isso. Né? E nesse detalhe até na elaboração dos índices. Né? Tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que é a entrada dos livros da Conscienciologia, ou por temas,
em alguns setores específicos, assim. Porque como é um público bem específico, mas existem temas que são transversais. Tem algum espaço, tem algum lugar assim que a gente consegue ter maior entrada, maior interesse dos livros produzidos aqui? Você fala que você consiga identificar e mapear? Para o público geral, é isso? Você fala nas livrarias, no mercado? Olha, aí varia. Tem livro que tem mais, tem livro que tem menos, tem livro que é mais específico para um público mais restrito, tem livro que é mais amplo, que vai atingir um público maior, né? Mas tudo é questão de divulgação e de contatos, né? As livrarias estão abertas para colocar o que vai vender. Livraria, você chega lá com um livro. Eu mesmo já fiz isso lá em São Paulo, por exemplo. Eu visitei várias livrarias, levando os livros da Conscienciologia para mostrar para os compradores das livrarias e tudo mais. Eles colocam o livro, né? Só que às vezes se o livro vai vender rápido, eles vão pedir mais. Se vai ficar mais tempo lá, eles vão deixando. Então, o problema é fazer o livro chegar lá. É a gente conseguir colocar o livro em todos os locais. Uma das coisas também que a gente vê precisa fazer um trabalho de parceria com as livrarias, de se aproximar mais das livrarias. Algumas vão dar abertura, outras não. Mas de tentar cavar um espaço na livraria para que eles coloquem os livros da Conscienciologia numa sessão especial, numa sessão específica. Porque eles veem aqueles livros, eles acham que são todos esotéricos, alguns vão coloca um na psicologia, outro no esoterismo, outro na autoajuda, outro na religião. Então, às vezes a gente tem que chegar na livraria e falar, olha, Conscienciologia é uma área específica, é uma linha diferente de todas as outras. Não adianta querer classificar ela numa área dessa que não vai dar. É melhor você pegar tudo que é de Conscienciologia, reúne tudo junto e coloca numa área só. Né? Se perguntar que área é essa, é Conscienciologia, é isso mesmo, né? Mas não são todas as livrarias que vão abrir para isso, que vão dar esse espaço para isso. Mas se a gente puder convocar os voluntários todos da Conscienciologia para ajudarem nisso, vão prestar uma grande ajuda para a Conscienciologia. Você conhece uma livraria, conhece alguém próximo, tem amizade com o dono da livraria, vai lá e fala para ele arranjar uma sessão na livraria só de Conscienciologia. Acho que vai ajudar. Obrigada.